Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo em forma de podcast. Eu devo dizer feliz ano novo. A gente não se falou ainda nas plataformas de podcast. Você que nos acompanhou ao longo de 2020 nos nossos podcasts América Decide e Coronavírus, Fato versus Ficção, e também no nosso programa de televisão CNN Mundo. Agora tudo isso você encontra junto aqui nesse novo programa CNN Mundo. Todas as semanas vai estar disponível nas manhãs de sexta-feira, a partir das manhãs de sexta-feira, na sua plataforma favorita, no seu agregador favorito de podcasts. Neste episódio, a gente vai falar, claro, de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e do que deve acontecer a partir de agora com o presidente Trump e com o Partido Republicano. Também o que aconteceu, a decisão do governo britânico de barrar a entrada de brasileiros por causa da nova cepa, da Covid. Vamos falar de vacina, vamos falar da política italiana, que sempre é notícia. O Chile começando a discutir uma lei de aborto, de legalização do aborto, depois do que foi decidido na Argentina. E a situação da Covid também. Evo Morales testou positivo na Bolívia. A situação em Cuba também. Fique com a gente. Às 6 horas e 22 minutos, já podemos dizer que a Câmara Americana aprovou o impeachment de Donald Trump. A Resolução 41 passou pela Câmara Americana e segue agora para o Senado. Donald Trump sofre o seu segundo impeachment neste mandato presidencial, algo inédito na história americana. É a primeira vez nos Estados Unidos que um processo de impeachment é aberto contra um presidente com votos de integrantes do seu partido. É também a primeira vez, claro, que um presidente sofre impeachment duas vezes no mesmo mandato. Na verdade, impeachment é uma coisa bastante rara nos Estados Unidos. Houve uma abertura de processo em 1868 do então presidente Andrew Johnson, mas o Senado não o condenou. Em 1973, o Richard Nixon renunciou antes da abertura do processo de impeachment. Houve aquele processo no final de 98 e início de 99 com o Bill Clinton, mas o Senado não aprovou, não o condenou. E o Trump sofreu, então, no final de 2019, início de 2020, e acabou sendo também absolvido pelo Senado. Portanto, nenhum presidente até hoje foi, de fato, condenado, destituído pelo Senado nos Estados Unidos. Isso pode acontecer agora? Tudo depende do Mitch McConnell, o líder da bancada republicana no Senado. Os democratas têm 50 das 100 cadeiras do Senado. A partir do dia 22 agora, quando os dois senadores que venceram o segundo turno da Geórgia tomam posse. E aí faltam 17 votos, é preciso maioria de 2/3, diferente da Câmara, que é a maioria simples. Bom, 17 votos não vai ser fácil de obter, mas o Mitch McConnell está pensando ainda no que fazer. Ele tem dito a interlocutores que considera, sim, a possibilidade de votar a favor do impeachment, levando consigo boa parte da bancada do Senado. Ele está furioso com o presidente Trump, ele responsabiliza o Trump pela perda da maioria no Senado, né, essa derrota no segundo turno da Geórgia, dia 6 de janeiro, e pela invasão do Capitólio. E na sessão que era presidida pelo vice-presidente Mike Pence, mas quando a sessão vai para o Senado para avaliar as recusas ali da certificação do presidente eleito Joe Biden, aí era o Mitch McConnell que estava ali pilotando, né? E ele voltou e demonstrou toda a sua indignação depois da retirada dos invasores, dizendo que o Senado não seria intimidado. Mas ele está ponderando o que é melhor para ele, o que é melhor para o Partido Republicano. De fato, há já um distanciamento de uma parte do Partido Republicano em relação ao Trump. E o próprio Trump está desembarcando do Partido Republicano. Ele já não se refere mais ao partido como sendo um partido dele, ele fala do movimento dele, que é o movimento MAGA,
Make America Great Again, faça a América grande de novo. Ele fala da fundação desse movimento com muito entusiasmo, mas tem criticado muito o Partido Republicano, se sente abandonado pelo partido não ter levado ou ter bloqueado a certificação do Joe Biden. O Senado está em recesso, ele volta nesta terça-feira, dia 19, véspera da posse do Joe Biden, nesta quarta-feira, dia 20. E o processo deve se arrastar, mesmo com a eventual adesão do Mitch McConnell. Então vamos continuar acompanhando. No próximo programa teremos mais informações atualizadas de acordo com os sinais que o Mitch McConnell dará. E o presidente Trump está não só distanciado do Partido Republicano, mas também excluído das redes sociais, do Twitter, que fechou a conta dele definitivamente. O Facebook e o YouTube fecharam por uma semana até a posse nesta quarta-feira do Joe Biden, depois verão o que farão. E os seguidores dele também, 70 mil contas foram fechadas no Twitter, identificadas como de supremacistas, brancos, dessas correntes extremistas, milícias armadas, essa seita QAnon, que acredita que os democratas fazem parte de uma conspiração junto com o FBI, o establishment americano, para fazer tráfico, escravidão sexual de crianças. É até difícil de descrever essa seita de tão absurda. E também o Facebook excluiu todas as páginas que se referem a esse slogan Stop the Steal, Parem o roubo, que se refere à fraude não comprovada da eleição do dia 3 de novembro. Não comprovada porque mais de 60 juízes disseram que não havia evidências disso. Muitos desses juízes foram nomeados pelo próprio Trump. Então ele e os seus seguidores estão buscando novos espaços na rede. Existe o Telegram, que está sendo bastante usado pelas milícias, pelos seguidores extremistas também do Trump. Não todos os seguidores do Trump são extremistas, obviamente. Trump está montado sobre 74 milhões de votos, um contingente gigantesco de seguidores, mas há essa pequena parcela radical que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro para interromper a certificação de Biden. E o próprio Trump também em busca de novas plataformas para se dirigir a esse seu imenso contingente de seguidores. Ainda neste programa você vai ouvir o relato de Davi Nemer, antropólogo que pesquisa a presença dos grupos extremistas nas redes sociais. Ele é professor da Universidade da Virgínia. Olá a todos, eu sou o Davi Nemer. Sou professor da Universidade da Virgínia, no Departamento de Estudos de Mídia. Tenho mestrado em Ciência da Computação, assim como um mestrado em Antropologia. E o meu PhD foi numa área chamada Computação, Cultura e Sociedade, que vem justamente a juntar tanto a área da tecnologia quanto da antropologia. Ultimamente, eu tenho pesquisado a questão da desinformação ou fake news, assim como a relação delas com as milícias digitais e a extrema-direita. No dia da insurreição do Capitólio, o ambiente estava bem tenso aqui nos Estados Unidos, era possível sentir isso nas ruas. Eu que moro aqui em Charlottesville, na Virgínia, apenas 2 horas de Washington, D.C., eu sentia que as pessoas estavam tensas, até porque esses grupos já estavam se movimentando, o Trump já tinha feito uma chamada para o grupo se juntar lá fora da Casa Branca. No dia 5 foi o segundo turno das eleições do Senado, pelo estado da Geórgia, e em Washington, D.C. já tinha tido uma manifestação, então as coisas já estavam se desenhando para uma coisa extrema. Eu estava com planos de ir a Washington, D.C. para fazer parte da minha pesquisa, só que ao acompanhar a movimentação online, tanto no Twitter quanto no Parler, eu percebi que estavam fazendo uma chamada para uma luta armada, para uma insurgência armada. Então estava muito perigoso, assim como a universidade não recomendou. Então eu fiquei aqui na minha casa, até porque tinha o risco de contaminação, de estar no meio de uma pandemia, então não faria o menor sentido ir. Então eu fiquei aqui acompanhando eles, e vale lembrar que esses grupos extremistas têm o costume de fazer transmissão online das manifestações dele. No caso, a insurreição, Tem uma plataforma chamada DLive, que é a alternativa ao Twitch, onde que foi apropriada por grupos da extrema-direita para fazer transmissão ao vivo dos eventos deles. No caso da insurreição do Capitólio aqui no dia 6, o planejamento disso, na verdade, começou quando o Trump tweetou no dia 19 de dezembro, falando que teria uma manifestação no Washington, D.C., no dia 6. A partir desse tweet,
todos esses grupos começaram a se movimentar, a se organizar, esperando, né, a confirmação do Trump. Então, do dia 19 de dezembro até o dia 5, esses grupos todos já estavam em alerta, esperando a decisão final. Ou seja, foi na plataforma do Twitter que isso foi anunciado. E esses grupos se utilizavam, tanto do Parler quanto o Twitter, para se organizar. Eles se comunicam através das hashtags deles, de termos específicos, eles têm uma linguagem, um vocabulário próprio, que facilita a busca e a comunicação entre essas mensagens. E no dia 5, o Trump tweetou oficialmente o local, a hora e a data. Com a suspensão da conta do Trump no Twitter e nas demais redes sociais, esses grupos não aceitaram, pelo contrário, se revoltaram com essa atitude, chamando o Twitter, o Facebook, ou as Big Techs, né, chamando de censores, de ditadores da tecnologia, da sociedade, e organizaram uma nova insurreição armada para o dia 19. Inclusive, no Parler estava circulando o pedido para pegar suas armas e se juntar a esse pessoal no dia 19, que é um dia antes da inauguração aqui, que é quando o Biden ele toma posse oficial. Logo depois que essa revolta no Parler tomou corpo, a Amazon resolveu interromper o contato com a plataforma, tirando ela do ar. Então, como eu disse, esses grupos extremistas estavam sim planejando um tipo de insurreição, algum tipo de manifestação no dia da inauguração. O Biden já começa com um grande desafio. Ele que vem de um discurso pacificador e de união, vai ter que lidar com esses grupos extremistas que não querem união e nem reconhecem ele como presidente. Até então, não detectei e vi nenhum plano desses grupos extremistas, né, para agir nos primeiros dias de Biden, mas acredito que eles estejam planejando sim. Então, tá todo mundo aqui de olho, esperando quais vão ser os próximos passos desses grupos. Tá todo mundo muito preocupado. E como eu disse, como a polícia, né, o FBI, o Exército agora estão envolvidos, eu creio que não vamos ver mais o que vimos na insurreição do Capitólio. Agora tem informação importante que acaba de chegar. O Reino Unido baniu voos vindos do Brasil e de vários países por causa da nova variante brasileira do vírus. Denise Odorice já chegou aqui comigo para falar mais sobre isso com a gente ao vivo. Oi, Denise, o que a gente sabe até agora? Olá, Roberta, boa tarde a todos. Então, o secretário de Transportes aqui do Reino Unido acabou de anunciar essa medida pelo Twitter, pelas mídias sociais. Era uma medida já esperada, a gente estava aguardando até que o próprio ministro Boris Johnson falasse sobre isso agora à tarde, mas o anúncio veio então primeiramente pelo secretário de Transportes. São 15 países sul-americanos e Portugal aqui na Europa, justamente por causa da cepa encontrada no Brasil. A justificativa é que pessoas que estão no Brasil podem eventualmente fazer links, né, fazer conexões por esses países vizinhos ou até mesmo por Portugal, como a gente sabe, um país também com muita ligação ao Brasil. Então, a ideia é evitar que pessoas que estejam no Brasil cheguem aqui agora no Reino Unido por causa dessa cepa, como a gente sabe, descoberta em Manaus. As vacinas que foram aprovadas até agora e que foram anunciadas até agora, a da Moderna, a da Pfizer, elas têm 2 doses. E a Johnson & Johnson anunciou que a vacina que ela está desenvolvendo e que já atingiu um certo nível de eficácia num grupo de 800 voluntários, mas eles vão ampliar para milhares de voluntários, em breve sairão os resultados desse grupo maior, vai ser de uma dose só, o que vai ajudar bastante, né? Não só porque vai ficar mais barato, mas porque as pessoas vacinadas então não precisarão de uma segunda dose, a logística fica mais fácil, enfim. É uma ótima notícia aí no combate à Covid-19, que continua se alastrando incrivelmente nos Estados Unidos, batendo recordes. O número de mortes num dia já supera 4.000, bem mais do que os que morreram nos atentados do 11 de setembro, bem mais do que na batalha mais sangrenta da Guerra Civil Americana. E esse número tende a aumentar nos Estados Unidos. Nas próximas semanas, a situação deve se agravar, segundo os epidemiologistas. Nos últimos dias do governo Trump,
decidiu-se ampliar os grupos para serem vacinados, além das pessoas que moram em casas de repouso, que trabalham em casas de repouso e dos profissionais de saúde, também para as pessoas que têm mais de 65 anos de idade. Por quê? Porque a vacinação está muito lenta nos Estados Unidos, né? Tinham atingido até meados desta última semana em torno de 5 milhões de vacinados, quando o objetivo era ter vacinado, a meta era ter vacinado 20 milhões de pessoas até o dia 1º de janeiro. E então, para otimizar a vacinação, eles estão ampliando, vacinando mais pessoas. E liberaram também essas 25 milhões de doses que eles têm lá. Eles estavam reservando a segunda dose de cada pessoa que era vacinada, eles guardavam a segunda dose e não usavam. Agora liberaram, já que eles sentem que o fluxo de produção dos laboratórios Pfizer e Moderna, que eles estão usando, vai corresponder, vai poder entregar a tempo para a segunda dose. Nessa quinta-feira, finalmente chegou a missão dos especialistas enviados pela Organização Mundial de Saúde à cidade de Wuhan, na China, onde surgiu esse coronavírus, para investigar a origem dele. Foi uma situação controversa. A China inicialmente estava impedindo a entrada deles. A OMS protestou, o que é interessante, né? Porque tanto o governo Trump quanto o governo Bolsonaro acusaram a OMS de estar subordinada à China, mas houve esse conflito aí. Finalmente a China aceitou, mas vetou a entrada de 2 que estão com sorologia positiva para a Covid. Mas entraram 15 especialistas para fazer então essa investigação. Bom, na Itália, 3 integrantes do gabinete italiano, pertencentes ao partido Itália Viva, do Matteo Renzi, renunciaram. São as ministras da Agricultura e da Família e um vice-chanceler. Eles renunciaram depois que Matteo Renzi fez críticas à resposta do governo do Giuseppe Conte à pandemia. E o gabinete está balançando. Se ele não conseguir novos aliados, pode cair o governo italiano. Bom, você se lembra que recentemente na Argentina foi legalizado o aborto, né? E agora o Chile, o parlamento chileno, nessa quarta-feira, começou a discutir um projeto também de descriminalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gravidez, exatamente o mesmo período aprovado na Argentina. Esse projeto já havia sido apresentado em 2018, exatamente como aconteceu na Argentina, mas agora é que está realmente em tramitação. O presidente Sebastián Piñera, que é conservador, se opõe a esse projeto. E na Argentina, as mulheres que foram presas por haver feito aborto estão apelando à justiça para serem absolvidas, afinal, o aborto agora está legalizado. É uma discussão jurídica. Será que tem efeito retroativo essa legalização? Em princípio não, mas elas estão lutando na justiça. Na Bolívia, o ex-presidente Evo Morales testou positivo para a Covid-19. Ele está bem, está estável, está com acompanhamento médico. Lembrando que agora o Evo Morales indiretamente está no poder. O Luiz Arce, que foi o ministro do Planejamento, muito elogiado, o ministro do Planejamento, que apesar de toda a visão de esquerda do Evo Morales, o Luiz Arce foi responsável por uma boa condução da economia boliviana e ele agora é o presidente, né, recém-eleito da Bolívia. Cuba está enfrentando um ressurgimento da Covid com um recorde de casos e decidiu então, o governo cubano voltou a fechar as escolas em 34 cidades cubanas e decretou o toque de recolher em Havana. Os casos registrados nos 12 primeiros dias de 2021 já são maiores do que todo o mês de dezembro, uma realidade enfrentada por muitos países na Europa também, enfim, em vários cantos do mundo. E falando em vários cantos do mundo, a gente se despede aqui do CNN Mundo. É muito bom poder falar com você de novo. Daqui a uma semana, ou seja, a partir da manhã de sexta-feira, a gente está de volta com um novo episódio. Até lá e um abraço.